Boa noite para vocês. Bom, eu fiz um apanhado geral do ensino da FAO, mas eu resolvi falar um pouco primeiro dos antecedentes. As pessoas gostam muito de discutir a origem da FAO, que é da Politécnica, e contrapor a origem da FAO da Politécnica à origem da Escola de Belas Artes. E eu andei estudando, e acho que essas coisas não são tão categóricas assim, né? Então, eu trouxe um pouquinho da história da Escola de Belas Artes. Cadê? Eu não sei se vocês sabem, não. Não sei se vocês sabem, mas a Escola de Belas Artes se implantou no Brasil por causa da missão francesa. Então, Dom João chamou a missão francesa e, junto com a missão francesa, se montou a Academia Imperial de Belas Artes e, junto com ela, alguns artistas consagrados franceses, e, junto com eles, o grande Jean de Montigny, que ficou responsável pela montagem da Escola de Arquitetura, e ele foi também o autor do projeto de arquitetura dessa escola, né? da escola como um todo. Essa escola era caracteristicamente neoclássica, formou até o fim do século XIX todos os arquitetos do país, e com a proclamação da República, ela deixa de ser a Escola Imperial de Belas Artes e passa a ser a Escola Nacional de Belas Artes. Essa escola continuou com essa linha neoclássica até a grande discussão do Lúcio Costa, que é a proposta de reforma do Lúcio Costa. E essa proposta de reforma do Lúcio Costa um pouco tem a ver, e aí que eu acho que é a nossa semelhança, com a criação da FAO. Isso porque o Lúcio Costa estava discutindo com o Zé Mariano essa formação neoclássica e estava discutindo também a formação dos engenheiros arquitetos da Politécnica do Rio de Janeiro também. Então, ele sentia que faltava alguns conteúdos mais técnicos na Escola de Belas Artes, que ele queria apropriar algumas outras experiências. Então, ele chama o Warchavchik, chama também o Reidi para dar aula, e, com isso, ele pretendia trazer experiências construtivas e modernas para a Escola de Belas Artes. Ele não teve sucesso, porque ele ficou alguns meses só na direção da escola, porque os outros professores se rebelaram e voltaram à sua tradição neoclássica. E, com isso, só em 1946 eles conseguiram implantar a reforma do Lúcio Costa, né? Então, vamos lá. Essa aí foi a AIBA, né? O projeto do grande Jean de Montigny. Esse prédio existiu, você queria saber, né, Luiz? Esse prédio existiu até 1938, mas até 1938, porque depois ele virou ministério de qualquer coisa que eu esqueci. Mas a escola ficou pouco tempo aí, porque esse prédio era muito pequenininho. E depois ele foi demolido. E hoje só o frontão dele está no Jardim Botânico. E eu trouxe uma coisa que eu acho também interessante, que é o ensino da Belas Artes se baseava, como também da Politécnica, se baseava nos tratados. Então, eu trouxe uma coisa que a gente que dá aula, é uma coisa que seria tão fácil se a gente só usasse os tratados. Então, eu trouxe o livro, algumas páginas do livro do Duran, que são as propostas, os tratados, e esse livro do Duran é como ensinar a fazer projeto. Então, com essas poucas receitas
E com todas essas certezas, você conseguia construir qualquer coisa, né? Então, não tinha dúvida nenhuma. Olha que maravilha. Com aquelas plantas, com essas arcadas e com essas escadas, você fazia qualquer prédio. E com isso estava resolvido. Bom, agora, falando de São Paulo, né? São Paulo tinha a Faculdade de Engenharia da Politécnica, foi fundada em 94, e desde a sua primeira turma, ela já tinha engenheiros arquitetos cursando. A primeira turma tinha, acho que, 6 alunos. E, dentre eles, acho que talvez um aluno fazia o curso de engenheiro arquiteto. E o Mackenzie foi fundado em 96, e também, desde o início, ele formava engenheiros arquitetos. E também o curso de engenheiro arquiteto nas duas escolas se reduzia a uma única disciplina, que era a disciplina de composição, que era dada no fim do curso, e isso dava condições que o engenheiro pudesse fazer os projetos de arquitetura. Também se baseava todos esses tratados e esses manuais de arquitetura. E bom, e especificamente na Poli tinha uma questão que é fundamental, eu acho que até para a formação da FAO, que é tanto o Prestes Maia como o Luiz Inácio de Anhanha Mello, eles davam os cursos de urbanismo, que nenhuma outra escola no Brasil dava. E foi o Luiz Inácio de Anhanha Mello que funda a FAO, né, em 48. Aí conta um pouquinho mais da ampliação. Essas coisas vão ficar aqui, e eu não vou ler essa pataquada toda aí. Essas informações dos cursos, das disciplinas, acho que isso vocês podem se dedicar melhor. Eles ampliam, em 32, eles ampliam um pouco a temática do curso de arquitetura, de engenheiro arquiteto, e destaquei alguns engenheiros arquitetos que foram formados pela Escola Politécnica, e todos esses aí depois vieram dar aula na FAO, que é o Zé Maria da Silva Neves, o Hernando Duval Penteado, o Ícaro, o Artigas, o Cascaldi e o Luiz Saia. Aí algumas obras, esse é o Duval Penteado, que é o aeroporto de Congonhas, o Zé Maria da Silva Neves, o Ícaro. Bom, e aí agora vamos à fundação da FAO mesmo. O IAB teve um papel fundamental para a fundação das escolas brasileiras, eu acho, porque ele discutia não só a formação, como discutia também a constituição da profissão do arquiteto. E esse primeiro congresso brasileiro de arquitetos, que foi aqui em São Paulo, se discutiu muito a formação do arquiteto e também a atribuição do nosso ofício. E, com isso, esse congresso foi em 45, e, concomitante a esse episódio, o que eu escrevi aí? Nesse congresso, o que está escrito? Apontava, em suas conclusões, a urgente autonomia dos cursos de arquitetura em relação às escolas politécnicas e de belas artes. Concomitante a isso, os irmãos Armando e Álvares Penteado que resolvem doar para a Universidade de São Paulo um palacete na Rua Maranhão, com o fim precípio que fosse fundado ali a Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Então, na carta de doação, não poderia ser feita outra escola que não fosse a Faculdade de Arquitetura. É esse o palacete.
O palacete ocupava todo o quarteirão, mas ele já tinha sido loteado entre os herdeiros e só ficou a casa maior, né? O projeto é do Carlos Ekman, de 1902, e essa doação é de 1948, quando foi criada a faculdade. Bom, o currículo da escola praticamente acompanhava o currículo do engenheiro arquiteto e incorporava algumas disciplinas de arte e de plástica, mas eram coisas totalmente estanques. Era quase uma esquizofrenia, né? Porque você não tinha um projeto de escola. Você trouxe da Politécnica todas as disciplinas, a maior parte dos professores era da Politécnica, e tinham poucas disciplinas de arte e de arquitetura. A arquitetura era tratada como pequenas composições e grandes composições, quase como, de novo, trabalhar os tratados, né? A arquitetura era tratada como uma composição. E isso... e aí o Artigas critica isso. O currículo composto foi, inevitavelmente, uma somatória de disciplinas. O modelo de arquiteto que pretendíamos não podia ser compreendido. O amadurecimento desse modelo ainda precisava e precisa ser, e talvez precisasse de algum esforço. Isso. Hein? Ah, lógico. Pô, esqueci. Que tinha o curso de urbanismo também, por causa do Anhanha Mello, que o Prestes Maia não veio dar aula, mas o Anhanha Mello veio para a FAO, deixou de dar aula na Poli, e com ele, já que ele dava o curso de urbanismo, ele trouxe o curso de urbanismo para a FAO, e com uma força que ele... Eu até brinco que o Anhanha Mello inventou o urbanismo no Brasil, mas acho que é verdade. Foi ele que trouxe, que conceituou, que escreveu livros, que pesquisou, fez pós-graduação, inclusive, naquela época. E é uma pessoa importantíssima. E a gente... E separada. Inicialmente tinham a hipótese de ter uma graduação separada, mas que não rolou, e ele foi incorporado no curso de graduação, no mesmo curso. E tem uma coisa muito interessante, que os primeiros alunos da FAO, eles já, desde a constituição da escola, eles se unem para... Luiz, pode me ajudar? Eles se unem para discutir... Hein? Para pressionar os deputados, porque a FAO foi criada por uma lei estadual. Então, eles vão na Assembleia para pressionar os deputados a votarem essa lei. E eles se constituem, eram só 40, se constituem num grupo tão coeso e firme que eles começam a liderar ações na escola fundamentais. Então, eles criam o Centro de Estudos Folclóricos, o Centro de Estudos Brasileiros e uma coisa que chama Artistas de Domingo, que eram atividades fundamentais, inclusive para a cidade. O Centro de Estudos Brasileiros chega a constituir o que foi, mais tarde, o Departamento de História da Faculdade de Arquitetura. Então, eles fazem viagens, documentam todas essas viagens. Toda essa documentação é doada para a Biblioteca da FAO. Hoje, grande parte do acervo iconográfico da biblioteca é fruto desses documentos. Aí são algumas fotos das viagens desses alunos. Isso é 40, não é nem início da década de 50, né? Aí são os artistas de domingo, eles fazem exposições uma vez por mês, no domingo, faziam exposições, saíam nos jornais de grande circulação da cidade. Essas são as publicações do Grêmio também, da FAO.
eles faziam traduções. A gente não tinha nenhuma publicação de textos de arquitetura, eles faziam as publicações, traduziam os textos. É quase uma complementação do curso, né? É. Do jeito que eles queriam, eles iam dando um jeito de dar mais conteúdo. A importância dos alunos para a formação dessa escola foi fundamental, foi fundante. E acho que começa aí as publicações, que depois vira a revista Desenho, que depois vai virar Caramelo. Então, é uma coisa, essa história é muito interessante, né? Muito importante. Bom, Luiz, quer me ajudar aí? Quer me ajudar aí? Então, vem cá. Bom, aí, na metade dos anos 50, começa o ateliê, e o ensino do projeto começa a ter maior força. E a discussão de deixar de ser composição e começar a ter um outro corpo, a questão do projeto, acho que isso leva a uma discussão maior, né? Tanto que, em 57, os professores se organizam para discutir essa questão. O Luiz sabe mais do que eu isso daí, eu vou pedir para ele falar, faz favor. Ele estudou isso daí mais do que eu. De fato, eu não estudei essa questão muito ligada ao ensino, eu estudei mais os espaços da FAO nesse período, a transformação da Vila Penteado em escola de arquitetura. E essa mudança que se cristaliza em 62, ela começa, de fato, o primeiro evento que começa a cristalizar essa mudança é em 55, a conquista da FAO de um regimento autônomo em relação à Politécnica. Não é mais, apesar dos diretores ainda serem, a maioria deles, politécnicos nesse período da história da FAO, eles conquistam essa independência em relação ao regimento. E, com isso, com um pouco mais de liberdade, a partir dessa época, 55, eles começam a estruturar possibilidades de mudança. Ainda era uma estrutura muito rígida, muito vinculada à Politécnica, mas eles começaram a pensar possibilidades de mudança, e a direção da escola criou uma comissão para fazer um levantamento dessa situação e uma proposição de uma nova matriz curricular. Eles não conseguiram efetivar, implantar isso de fato, de uma maneira abrangente, mas foi o nascedouro dessa ideia mais forte, que se concretizou em 62 na reforma que o Artigas liderou. Bom, essa reforma está esboçada aqui, esse é um documento do desenho dessa reforma, onde as disciplinas de ateliê têm um protagonismo. E isso se reflete também na constituição do que o Luiz estudou mesmo, que é a construção do ateliê na... Pode voltar. A construção do ateliê na Vila Penteado, né? Isso eu acho uma questão interessante da escola, por vários motivos, mas, inicialmente, porque eu acho que apesar de não estar vinculado, elas acontecem no mesmo tempo, essas duas situações. A autonomia em relação à Politécnica foi em 55, e esse ateliê, a FAO começou em 48, ela veio, de fato, para esse prédio, eu não tenho certeza ainda se foi no segundo semestre de 49 ou no primeiro de 50. Né? Mas, enfim, a escola começou basicamente eram 30 alunos por turma, então, com poucas alterações na estrutura da distribuição espacial da casa, essa turma pequena foi acolhida no começo do curso. Conforme foi andando o desenvolvimento do curso, as turmas foram aumentando, as aulas de projeto, enfim, as aulas que necessitavam áreas de bancadas, espaços maiores, começaram a não ter lugar. Os maiores espaços que a gente tem até hoje na Vila Penteado é praticamente a sala dos espelhos e o saguão, mas que não é um espaço de ensino exatamente, talvez de exposições, né? E a cozinha, que era usada na época para aulas de plástica, coisas mais voltadas a mexer com materiais, argila, enfim, essas coisas.
Então, com essa necessidade, é encomendado a um dos professores da escola naquela época esse galpão que está aqui atrás. Até então, a escola ela era isso aqui, o terreno loteado já, praticamente 1/5, 1/6 do que ele era originalmente, sem nada em volta. E a primeira construção feita foi essa daqui, em 1956. Ou seja, um ano depois da autonomia da FAU, em relação à Politécnica, e praticamente contemporânea a esses novos estudos que a direção tinha encomendado a essa comissão, para modernizar o estudo, atualizar em relação às questões que estavam acontecendo na sociedade brasileira, a fundação de Brasília, a industrialização, a questão do desenvolvimento, enfim, atualizar esses temas num curso que ainda estava muito engessado pelo vínculo que tinha com a Politécnica. E para isso, esse professor, o Mange, foi contatado e ele projetou e construíram, em coisa de 6 meses, um galpão lá no fundo, que é um galpão de estrutura metálica, eram 2 sheds de comprido, com as iluminações voltadas para a Vila Penteado. Você conseguia enxergar algumas imagens da vila através dos próprios sheds. E eu acho interessante só relacionar esse desenvolvimento que houve na segunda metade dos anos 50, na questão da busca por esse ensino mais contemporâneo e mais adequado à situação que o Brasil vivia, com as transformações que começam a acontecer também nesse espaço de ensino que era o ateliê. Que ele era um espaço de 60 metros, tem a largura um galpão de 60 metros, com a largura do terreno total, ia de divisa a divisa, e ele era dividido, se eu não me engano, em 5 espaços, 5 ateliês de médio porte. E é legal vendo como essas alterações curriculares vão sendo desenhadas, vão sendo desejadas e definidas, como um espaço desse ateliê, que era o lugar onde se ensinava projetos, se discutia projeto na escola, foi também se alterando. Então, se você vê, logo que ele foi construído em 56, até 58, 59, ele está todo dividido, com divisórias piso-teto, acompanhando a inclinação da cobertura. No finalzinho dos anos 50, talvez já como fruto um pouco dos estudos dessa comissão, você vê que os ateliês foram abertos, um armário só de meia altura, tipo 2 metros de altura, separava um ateliê do outro, então era o mesmo espaço, você vê aquela cobertura contínua industrial, indo de fora a fora, 60 metros de comprimento, com os ateliês divididos só pelos armários. E depois disso, os alunos, em 62, quando se cristaliza essa reforma, que inclui no currículo o desenho industrial, programação visual, o planejamento, tudo isso pensado de uma maneira una e correlata, você vê que o espaço do ateliê já é um espaço único, sem divisória nenhuma, com os 4 anos, que acho que tinham aula dentro do ateliê mesmo, do 1º ao 4º, e o 5º ano, como já eram turmas mais dispersas, menores, eles continuavam tendo aula dentro da própria casa. Mas foi uma ideia de um trabalho de ateliê, já juntando todas as turmas da faculdade. O Acaiaba conta no livro dele, um trechinho muito rápido, quando ele estava em 63, sei lá, no primeiro ano, do Artigas, andando pelo ateliê inteiro e falando com aluno do 1º ano, do 3º, enfim, unindo essa ideia toda. Aí depois foram construídos mais anexos, que foi, na verdade, o tema da pesquisa que eu fiz, que foram outros prédios. Aqui já existia um banheiro, depois foi feito um restaurante, um espaço de convívio dos alunos, e desse lado aqui, no outro recuo, foi feita uma maquetaria. Mas é basicamente isso, eu só queria comentar essa relação espaço-ensino, nesse objeto específico que foi o ateliê, que eu acho que é um espaço que pouca gente conhece hoje na escola, não se fala muito nesse lugar, mas eu acho que até em termos de visuais, de sensação espacial, tem muito a ver com os ateliês do prédio que a Artigas projetou depois para a cidade universitária. Aqui a gente vê os ateliês divididos, com painéis de madeira até o alto, aqui os armarinhos, onde os alunos guardavam material, depois isso foi tirado, essas divisórias, e o espaço ficou só dividido pelos armários, e depois os armários dançaram e virou uma grande nave única, um espaço único de ensino. E essa é a fachada dele voltada para
Para a Vila Penteado. É do Everest Mange, junto com a Ariacá. Bom, aqui... Isso foi demolido? Foi demolido nos anos 80. Ele ficou abandonado muito tempo. Pegou cupim, fogo de madeira, enfim. Mas é um projeto que eu acho muito bonito. Qual é a data dele? 56. Luiz se apaixonou. Você percebeu? Bom, aqui é... Isso aqui também vai ficar aí, ó, a lista das disciplinas de os professores, que é importante. Começa a pintar alguns artistas, né? Mas aqui ainda a maioria são os professores da Poli. Aí, o que a gente falou, acabou de falar, que a importância dessa reforma de 62, que é dar uma nova conotação para as questões do ateliê e principalmente do desenho industrial, incorporar no ensino do projeto a questão do desenho industrial e da programação visual. Bom, e isso só foi possível porque o primeiro diretor da FAO, que não era da Politécnica, foi o Lorival Gomes Machado, que era da filosofia, e foi ele que promoveu essa reforma. Então, com isso, se criou o embrião do que, em 68, foi consolidados os três departamentos. Aí ainda eram 4 departamentos, que eram o de História e Sociologia, o de Construção, o de Ciências Aplicadas e o de Projeto. E no departamento de Projeto haviam 4 sequências, que era o edifício, o planejamento, programação visual e desenho industrial. Se tinha uma visão do arquiteto que se queria formar, e também tinha uma visão do país que a gente queria enfrentar. Então, essa questão do desenho industrial era muito uma vontade do país do progresso, uma vontade do país industrializado. E era essa a proposta que foi liderada pelo Artigas, mas que era uma proposta discutida por todos os professores, né? Também é importante o papel do Flávio Mota nessa história toda, que eu esqueci de falar. E essa proposta concomitante a isso, a Universidade de São Paulo está saindo do centro e indo para a cidade universitária. E o projeto do Artigas está muito... O projeto do prédio da FAO reflete muito essa proposta de ensino também. Então, eu trouxe não sei se vocês conhecem os riscos originais, que tem muito a ver, e esse é o desenho que o Artigas tinha feito para a reestruturação do ensino. Esses são as propostas dele mesmo, os originais E, junto com isso, ele organizava aquele projeto pedagógico com a proposta de ocupação do edifício, né? E é um pouco isso. O Perrone mostra esse desenho, o Artigas explicando, foi passear com o Perrone, o prédio quase pronto, e ele explicando um pouco o que era o edifício, o que era essa fluidez, essa coisa que você domina tudo. E era um pouco também essa vontade de você... É a proposta de uma coisa se rebatendo na outra, né? É bonito a gente conseguir entender
a proposta de ensino se refletindo no edifício. Bom, isso não... Essa aqui é a proposta. Então, todas as... Não dá nem para ler. São as propostas desde 48 até 62. 62. São de todas as disciplinas, mas isso vai ficar aí. É interessante olhar, ver o que vai saindo, o que vai entrando. Bom, em 68, houve a reforma universitária. Então, a FAO se adequou a essa reforma, consolidou os departamentos, a construção e ciências aplicadas se fundiram no departamento de tecnologia e logo depois a gente teve a cassação dos professores Artigas Metrejan e Paulo Mendes da Rocha, e logo em um ano e pouco seguinte, os professores Sérgio Ferro e Lefebvre foram presos. Com isso, a gente teve um tempo de negro grande, até que se teve um novo fórum em 79, e aí tem umas grades curriculares que eu também vou deixar, que também não vale a pena a gente ficar discutindo. Eu sei que as disciplinas foram mudando de lugar, mas sempre as disciplinas teóricas de história e tecnologias são ministradas de manhã e as práticas do departamento de projeto à tarde. Em 2006, foi criado o curso de design. E, com isso, um pouco se enfraqueceu tanto o curso de desenho industrial e o curso de comunicação visual do curso de arquitetura e urbanismo, o que, para mim, é um problema terrível, porque a gente não tirou algumas disciplinas, algumas não, muitas, amputou o curso de desenho industrial e comunicação visual do curso de arquitetura, não pôs nada no lugar. A gente hoje não tem mais nenhum professor artista, tem um professor artista na FAO. Então, uma coisa que era muito forte, hoje não é mais. Então, por isso que aquela primeira foto tem um céu tão cinzento. E aqui estão, hoje, está a lista das disciplinas em todos os semestres. Hoje, o currículo, os alunos têm, até o 3º ano, as disciplinas obrigatórias, e, a partir do 3º ano, eles têm uma carga maior de disciplinas optativas. Mas, de qualquer maneira, as disciplinas de comunicação visual e desenho industrial, que tinha anteriormente uma carga tão grande quanto as de projeto e planejamento, hoje tem uma carga infinitamente menor. Eu acho que hoje você tem... Eles fazem 2, 4, 6 X de projeto e planejamento e 2 de comunicação visual e de desenho industrial. E aqui está a carga horária e os créditos e toda... Isso tudo hoje soma 4.550 horas. E é isso. Acabou, Mar.